Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje celebramos o 25º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos chama a atenção acerca do poder e da cruz. Jesus Cristo, no caminho, orienta os seus discípulos, traz aos seus discípulos o essencial da reflexão e da entrega de cruz. Jesus Cristo falava com os discípulos acerca do caminho do Calvário, o Filho do Homem que vai ser entregue, vai morrer, vai sofrer, mas no terceiro dia irá ressuscitar. E os discípulos tinham dificuldade de compreender essas palavras de Jesus. Quando chegaram no lugar do destino, Jesus vai dizer a eles: sobre o que vocês discutiam pelo caminho, enquanto eu falava sobre a minha entrega, sobre o reino? E eis que os discípulos ficaram calados, porque pelo caminho eles discutiam quem seria o maior. Eis a decepção de Jesus, queridos irmãos e irmãs, pois enquanto ele estava falando da sua entrega, enquanto ele estava falando do essencial do seu caminho, que é a sua morte e ressurreição, os discípulos não estavam atentos à sua palavra, porque estavam preocupados em quem seria o maior. Ainda hoje, em nossas comunidades, em nossa vida, em nossa história, nos ocupamos muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, com o poder, com a fama, com a vaidade, com o ter, com o ser o maior que os outros e deixamos de lado, negligenciamos em relação à palavra de Deus, deixamos de lado o reino. Às vezes até estamos na igreja, às vezes até nos falamos cristãos, às vezes, queridos irmãos e irmãs, até gostamos da cruz. Temos cruz na nossa casa, cruz no carro pendurada, andamos com cruz no peito, mas não assumimos a cruz na nossa vida. Negamos tudo aquilo que se refere ao sofrimento, negamos tudo aquilo que se refere à experiência de dor na vida de cada um de nós. E Jesus Cristo vai chamar a atenção exatamente para este caminho. Quem quiser ser o maior, seja o pequeno, como fez no Evangelho da semana passada, apresentou a salvação a partir da cruz. E é nessa pequenez que o Cristo se apresenta. Ao assumir a sua cruz, queridos irmãos e irmãs, ele abre mão da grandeza de ser Deus para viver a dor da nossa humanidade. E chama também a cada um de nós a fazermos essa experiência. Mas infelizmente estamos ainda apegados às nossas realidades que são passageiras. E ficamos buscando o ter e o poder constantemente. Mas isso não nos realiza, isso não nos satisfaz. Dado momento, nos encontramos com um vazio existencial, onde tudo aquilo que vivemos para ter e poder se esvai e ficamos apenas com o vazio do nosso ser. Aí então, queridos irmãos e irmãs, é lamentável, mas teremos que viver essa dor, este sofrimento de não ter em momento algum na nossa vida construído elementos sinceros de relacionamentos, de amizades, de conquistas pessoais que de fato estejam linkadas ao serviço e à entrega ao outro. E aí então passaremos, queridos irmãos e irmãs, e viveremos o sofrimento e a angústia do vazio da nossa existência, porque o ter e o poder, tudo isso passa na nossa vida. O que permanece é a experiência do amor de Deus, que nos faz sermos pequenos, para tocar a realidade, sobretudo, daqueles que sofrem, como pede Jesus no Evangelho de hoje. Que nesse final de semana tenhamos a capacidade de abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para acolhermos a palavra de Deus e assim permitirmos que ela nos torne humildes e faça com que busquemos em primeiro lugar não o ter, não o poder, mas o servir e a salvação. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.